Então tá, né? Maravilha, maravilha, avante lovers de norte ao sul do país, você que carrega o coração de cinco pontas dentro do peito. Bem, já temos motivos para nos preocuparmos? Já é para ligar o sinal de alerta? É para ficar com a pulga atrás da orelha? Sei lá, escolha o termo que você preferir. Mas o fato é que o São Paulo Futebol Clube fez neste sábado o seu segundo jogo treino durante essa intertemporada, né? Por conta da pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo. E mais uma vez o time não venceu. Né? Ficou aí no empate em 0-0 com o Bragantino, um adversário difícil, adversário que disputa a primeira divisão do futebol brasileiro. Realizado, né, essa atividade, vamos chamar assim, realizado lá em Atibaia. Para quem é das antigas aí como eu, né, eu que sou velho já, quando eu comecei minha carreira era normal, principalmente os times treinados pelo Vanderlei Luxemburgo, o professor, irem curtir momentos aí, treinamentos, períodos de treinamentos lá nesse hotel em Atibaia que foi comprado pela fábrica de bebidas energéticas que patrocina, que comprou, que adquiriu o Bragantino. E a gente não vai falar o nome aqui. Né? Mas o fato é que o Tricolor, que depois já tinha empatado em 2-2 com o Juventus da Moca, né? No último final de semana, agora volta a ficar uma igualdade do placar aí, um 0-0 lá com o Bragabu. É, é claro que não tem como a gente fazer uma análise mais sincera, mais profunda sobre o que aconteceu no duelo, visto que a gente não assistiu, né? Não só pelo fato da imprensa não ter tido acesso, mas também do próprio São Paulo quanto o próprio Bragantino não terem divulgado, né? Não terem feito nenhum tipo de transmissão que seja desse jogo, que teve ali 2 minutos de 45 dois tempos, perdão, de 45 minutos, conforme a gente já havia antecipado. E uma curiosidade, né? As equipes jogaram com seus uniformes de jogo. Então, poderia ser caracterizado um amistoso, mas a nomenclatura utilizada foi a de jogo-treino. Então é assim que vamos tratar aqui. Geralmente, jogo-treino, vocês sabem, os clubes jogam com aqueles uniformes de treinamento mesmo, né? Não segue ali à risca as regras do futebol profissional habitual. Nesse caso aqui, pelo que a gente apurou, não só jogaram com os uniformes principais, as duas equipes, né? São Paulo jogou inclusive com seu uniforme listrado, como também seguiu ali, né? Seguiu, teve arbitragem, então foi um amistoso, né? Não sei porque estão chamando de jogo treino. Algum motivo tem. Os clubes não gostam mais de fazer amistosos, né? Mas vamos tratar como um amistoso, né? Diferente do jogo contra o Juventus, o São Paulo aí sim, o São Paulo usou seu uniforme de treinamento, o São Paulo não teve ali uma arbitragem profissional, né? Não que a arbitragem seja profissional, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não teve lá bandeiras, por exemplo, né, no jogo, e os técnicos poderiam parar a qualquer momento para passar instruções para os seus jogadores, tanto do São Paulo quanto do Juventus. Hoje não. Hoje o Dorival Júnior e o técnico, o Wagner Mancini, o técnico do Bragantino, praticamente seguiram um ritual normal de uma partida normal, de uma partida habitual aí, como essas que a gente está vendo na Copa do Mundo, enfim, tantos outros lugares, né? Vamos lá, porque a gente já tinha antecipado ontem no Avante meu tricolor muito do que ia acontecer nessa atividade de hoje. O primeiro ponto eu acho que vale mais a gente destacar é realmente o fato do São Paulo ter utilizado um time misto, né? Dois times mistos. Não teve ali, de certa maneira, times titulares, que a gente pode considerar um time titular do São Paulo em campo. Mas vocês vão notar aqui que, apesar dessa mescla, né, eu acho que o São Paulo jogou ali nos primeiros 45 minutos com um time que a gente pode sim considerar força máxima, né? Talvez na zaga ali, na lateral, um teste ou outro feito pelo Dorival, mas eu acho que no primeiro tempo da atividade, o São Paulo jogou sim com o que a gente pode considerar. Pelo menos assim, os principais nomes do plantel do São Paulo jogaram esses primeiros 45 minutos. No segundo,
já foi ali o que a gente pode caracterizar de mistão, realmente, né? E aí, 0-0, né? Vamos lá. Vamos falar dentro do que a gente sabe, dentro do que a gente tem de informação, como é que foi, né, essa atividade do São Paulo e principalmente se a gente pode já ligar o sinal de alerta, né? São Paulo continua sem vencer. São Paulo não vence. Opa, desculpa, deu uma regurgitada aqui, sei lá o que aconteceu. São Paulo já não vence há um bom tempo. E durante essa intertemporada continua aí sem vencer, né? Antes de mais nada, maravilha, maravilha. Você que não me conhece, meu nome é Rafael Emiliano, este é o Avante Meu Tricolor, tá? Já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal, ative o sininho para receber as notificações, tá? É muito importante, né? Essa sua participação, essa sua colaboração aqui no canal. Na descrição do vídeo tá a nossa cozinha, visite nossa cozinha. Siga o Avante Meu Tricolor nas redes sociais, me segue lá também nas minhas redes sociais, se assim você quiser. Procura aí Rafael Emiliano que você vai achar. E mais importante, né? Entre lá no nosso canalzinho de WhatsApp, é de graça, você não vai pagar nada. E você vai receber atualizações em tempo real ali na palma da sua mão de tudo que acontece do São Paulo, tá? Se você quiser e se você puder, ajude financeiramente aqui o nosso projeto de jornalismo independente, tá? Vire membro desse pobre canalzinho, só R$ 3,99 por mês, tá? É uma ajuda de custo, basicamente, né? Só para manter aqui as coisas em ordem. E também, né? Ah, Rafael, não quero fazer assinatura. Tá nosso QR Code na tela aí com o nosso Pix, para você fazer sua doação esporádica. Manda aí seu cincão, seu doisão, que já é de muito valia. Né? E também a opção do botãozinho Amei, que vai estar aqui embaixo também. Se tiver um hypezinho aí, gasta com a gente também, que é muito importante para que o canal seja impulsionado nessa plataforma tão concorrida e disputada. Lembrando que se você que faz compras aí na Shopee, Mercado Livre, na Netshoes, tá os links aí na descrição dos produtos selecionados. Né? Entre nesses marketplaces através do nosso link, faça suas compras através do nosso link, tá? Ah, Rafael, fui lá, coloquei um monte de produto no carrinho e aí entrei no link. Não, não funciona desse jeito. Você tem que entrar pelo link aqui embaixo desses produtos que estão aqui e aí a partir deles você faz a sua compra lá, que você já ajuda bastante a gente lá também. Se você comprar os produtos que a gente colocou aqui embaixo também, nossa comissão é ainda maior e você também, você não vai pagar nada mais e vai ajudar bastante aqui a máquina, a casa aqui continuar funcionando, tá certo? Recado dado, vamos lá. 3 minutos de introdução pro corte, hein? Foi o que o nosso marketing, nosso publisher de YouTube nos orientou. Vamos segui-los então. Num primeiro momento, né, é preocupante para o torcedor o fato do São Paulo não conseguir vencer. Nós estamos aí no segundo jogo treino e o São Paulo de novo empata. Teve lá os 2-2 com o Juventus. Agora 0-0. Agora, eu já disse em algum momento desse canal que particularmente, eu não levo muito a sério o resultado em si desses jogos treinos, ou de amistosos que seja, porque são justamente atividades para o técnico avaliar desempenho, avaliar a formatação da equipe, avaliar característica dos jogadores, aperfeiçoar o que vem sendo trabalhado e, de certa maneira, o São Paulo tem aí mais de 20 dias pela frente até a retomada da temporada, né? Reestreia aí no Brasileirão, dia 28, contra o Atlético Paranaense, lugar ainda indefinido. Curto e grosso, né? Um 0-0 contra o Bragantino, um time de primeira divisão, um time que se reforçou aí na janela, né? Apesar de uma certa freguesia para o São Paulo, é um adversário de peso, né? Hoje a gente teve aí, por exemplo, um rival nosso, o Santos, fazendo um amistoso com o União São João, que não está nem entre as 3 primeiras divisões do futebol paulista. O Bragantino não, o Bragantino é um time de Série A do Brasileirão, Série A nacional. E isso acarreta uma dificuldade habitual, jogando no campo dos caras, lá em Atibaia, né? Então, quer dizer, por mais que o Dorival tenha feito experimentações, eu vou passar aqui as equipes certinhas de como São Paulo jogou, curto e grosso, sendo resultadista, o resultado é positivo. Tá? Agora,
como eu disse, não vou aqui entrar em coerências, não vou ser incoerente. Na minha concepção, esse tipo de atividade vale muito mais pelos aprimoramentos que o treinador queira passar, pelos aprimoramentos que o treinador realiza dentro da equipe, do que propriamente ali o resultado. Não vale nada, né? Não valeria nada se o São Paulo enfiasse 10-0 no Bragantino. Não valeria nada se o São Paulo sofresse 10-0 do Bragantino, assim como se ele perdesse para o Juventus da Moca. Isso vale muito mais para o torcedor em si, para a moral do torcedor, que olha para esses resultados com um certo grau, vamos dizer assim, de desespero, porque São Paulo já vinha numa caminhada muito ruim antes da pausa do calendário, e o torcedor vive de boas notícias, né? Vive do seu time lhe dar certas alegrias, por mais que não seja ali um amistoso transmitido, enfim. A simples divulgação do placar já afeta o seu ânimo, já afeta a sua moral. Mas, repito, tratando-se de trabalho propriamente dito, vale muito pouco. Vale muito pouco. Para nós jornalistas, para nós analistas, valeria mais a pena a gente acompanhar essa atividade para ver, de fato, as experimentações que o técnico fez, que o técnico mexeu no time. Como não é possível, a gente tem as informações que acabamos conseguindo apurando, que outros colegas de imprensa acabaram divulgando, enfim, para a gente tentar traçar aí um panorama. Pelo panorama, está muito claro que, primeiro, o Arboleda vai voltar voltando, vai voltar com um papel primordial e fundamental dentro dessa equipe, tá? O Arboleda jogou hoje, jogou no primeiro quadro, vamos usar esse termo de várzea, né? Que é da várzea aí manja. Primeiro quadro, segundo quadro e tal. Esse primeiro quadro que jogou os primeiros 45 minutos, o São Paulo jogou com o Coronel no gol, né? O Coronel que com o Dorival Júnior acho que não jogou ainda, né? Teve muitas chances com o Roger nas partidas, Roger Machado, nas partidas da Copa Sul-Americana, mas enfim. Aqui começou no primeiro quadro, Coronel Mike, outro que estava afastado e volta, então Mike na lateral direita, Arboleda, Isaac e Wendel. Isaac, o moleque da base que foi promovido pelo Dorival aí durante essa intertemporada, já tem um histórico no profissional, já treina rotineiramente na Barra Funda, mas estava atrás do Osório, né? Na lista de preferências aí do treinador, do atual treinador de São Paulo e do seu antecessor, né? O Osório estreia profissionalmente nas mãos do Roger Machado e tem oportunidades ali com o Dorival por conta dos inúmeros desfalques para a zaga, incluindo o próprio Arboleda que estava afastado. Então hoje o Isaac faz essa dupla aí com o Arboleda nesse primeiro quadro, com o Wendel na lateral esquerda. Todo mundo sabe a predileção do Dorival pelo Wendel. O Wendel foi para a seleção brasileira nas mãos do Dorival Júnior e de certa maneira é um cara que vinha ganhando sequência, tá na frente hoje do Enzo Dias aí no que tange a titularidade, né, da lateral esquerda. Hugo Leonardo, que é a maior esperança talvez do ano passado da base do São Paulo, teve uma contusão muito grave, com isso perdeu muito espaço na corrida aí, né? Chegou a se cogitar sua saída, né? Um empréstimo aí para algum outro clube e tal. Não foi. O jogador fica lá e hoje joga aí no primeiro quadro. Tem notícias aí de colegas aí, de companheiros aí da cobertura de São Paulo, dando conta que ele tá super prestigiado com o Dorival, vai começar a ganhar oportunidade, é o que tudo indica realmente de fato, porque esse eixo ofensivo do São Paulo hoje, vocês vão ver aqui, é o eixo titular, é o time titular. A gente teve o Hugo Marcos Antônio, que né, voltou de contusão lá contra o Remo, titular absoluto, né? E o Luciano jogando com o meia, né? Então, você vê aí que é o meio-campo basicamente titular de São Paulo, a não ser esse primeira volância aí. Talvez o Bobadilha, o Paraguai acabou de ser eliminado aí da Copa do Mundo, né? Bobadilha que não fez uma Copa lá de grande destaque, então muito provavelmente vai continuar no São Paulo. São Paulo não vai conseguir a negociação dos sonhos que queria com o jogador. Saiu o Hugo para a entrada do Bobadilha e do meio para frente vocês vão ver que esse vai ser o time do São Paulo mesmo, a não ser uma peça aqui, porque joga aí no 4-3-3 tradicionalíssimo do Dorival Júnior, né? Joga Arthur, Caleri e Cauli. Então, o Cauli provavelmente vai perder o espaço aí pro Vitor Sá. Aqui, nessa escalação aqui que eu tô falando para vocês aqui, foi passado pelo meu colega aqui de Avante Meu Tricolor, que apurou certinho lá, mas eu acho que tá invertido, né? Porque eu acho que é o Cauli que faz a ponta esquerda e o Arthur fez a ponta direita, né? Aqui tá o contrário, né? Aqui tá o Arthur fazendo a ponta esquerda, o Cauli fazendo a ponta direita.
Eu acho que não. Acho que foi ao contrário. Mas vocês percebam aí que esse eixo ofensivo vai ser o time do São Paulo, realmente, né? Repito, tirando o Hugo colocando Bobadilha e tirando o Cauli colocando aí o Vitor Sá, que não jogou essa atividade, não participou dessa atividade, porque ficou no CT da Barra Funda aprimorando a parte física, né? Isso já havia sido informado aqui por nós do Avante Meu Tricolor. No segundo quadro, que jogou os 45 minutos finais, aí entra o Rafael, titular absoluto do gol, Lucas Ramon, titular absoluto da lateral direita, o Arboleda se manteve, então o Arboleda jogou os 90 minutos. Como eu disse, voltando. Muito provavelmente São Paulo já volta no dia 28 profissionalmente, já com o Arboleda como um jogador titular da zaga do São Paulo. O Dorival nunca escondeu o quanto gosta do Arboleda. Foi assim nas suas duas últimas passagens, né, pelo clube, onde o Arboleda teve papel fundamental, foi titular absoluto, né, indica que não vai ser agora. O Osório, que era aí o menino do brilho, o talento brilhante, né? Quem é das antigas vai entender a referência aí da zaga. E o Enzo Dias na lateral esquerda, né? Meio campo, Pablo Maia, Danielzinho, André Silva. André Silva de novo escalado como um meio atacante aqui, né? Então, me parece realmente que o Dorival gostou, aprovou o André Silva atuando nessa posição e ele deve ganhar minutagem nisso, né? Toda vez que o Luciano não tenta, porque o São Paulo não tem nem atacantes. Tem da base, né? Tem o Pedro Ferreira lá, né? Da base, mas perdeu espaço, né? Desde a saída do Roger, o Dorival não gosta tanto assim do menino. Inclusive já respondeu perguntas sobre isso em coletivas, dizendo que ele precisa aprimorar um pouco mais a parte física, enfim, entender um pouco mais de fundamentos de jogo. Então, tudo indica aí que os meias do São Paulo para esse segundo semestre, se não chegar ninguém, se não for contratado ninguém, vai ser Luciano, realmente, e André Silva, né? Me chamou a atenção aqui essa dupla, Pablo Maia e Danielzinho, né? Dois jogadores que do Pablo Maia com o Dorival foi fundamental em 2023, mas vem numa decadência, isso que é verdade, né? Uma descendente muito grande, muito acentuada. E o Danielzinho também, né? O Danielzinho é um jogador que perdeu espaço muito depois da saída do Crespo, né? Pelo menos não atua mais, né? Não brilha mais os olhos da torcida da forma como brilhou quando estreou ali no começo do ano vindo do Mirassol. Né? No ataque, TT na ponta direita, Tapia de centroavante e Ferreirinha na ponta esquerda, que me parece realmente que são os atacantes reservas do São Paulo hoje, dentro dessa conjuntura que a gente tem aí de plantel São Paulino, reiterando, se não chegar mais ninguém, se não sair ninguém, a gente sabe que o Tapia é o cara que tem proposta aí, a Udinese veio forte, a gente noticiou no Avante Meu Tricolor. Se você não acompanhou, eu não vou colocar link não. Entra lá, www.avantemeutricolor.com.br, procura lá Tapia na busca que você vai encontrar essa informação que a gente trouxe. Ferreirinha também é um cara que muito provavelmente pode sair e que vai ser reserva do Vitor Sá. O Vitor Sá chega para ser titular absoluto. Então esse é o quadro dos os times do São Paulo que jogaram. Não tem informação se houveram alterações durante os tempos, tá? A gente não conseguiu checar essa informação, tá? Pelo menos nós aqui do Avante Meu Tricolor, pode ser que alguns colegas aí consigam, para saber se entrou lá o Pedro Ferreira, se entrou, né? Eu sempre confundo, eu sempre falo Guilherme Santana, ou é Gustavo Santana, eu sempre confundo. Desculpa para a mãe dele que acompanha aqui o canal. Perdão. Mas a gente não sabe, são garotos que estavam ali tendo espaço com o Dorival, treinando na Barra Funda. Pode ser que tenham ganhado aí alguma minutagem aí nessa atividade de hoje aí. Então esses são os times que jogou. Para mim o indicativo está muito claro, né? O Arboleda jogando 90 minutos cavou a sua volta de vez ao time titular, vai recomeçar a temporada sendo titular absoluto do São Paulo, quer vocês queiram, quer não. Vocês sabem a opinião aqui do canal, para mim é uma vergonha esse jogador ter sido reintegrado, ter sido aceito de volta como se nada tivesse acontecido. Tá aí, Luciano André Silva realmente parece que viraram meias desse time do São Paulo atual. Não sei se eu concordo muito, mas enfim, é o que tem ali dentro do plantel, né? O Lucas tá machucado, o Lucas não volta a jogar esse ano, muito provavelmente. São Paulo não contratou ninguém e a gente não vê mais notícias do São Paulo indo atrás de meias atacantes no mercado. Na volância, né? Que o Dorival tá desesperado atrás do jogador e tá chegando aí, né? Tá chegando o Newton aí. Inclusive amanhã, no domingo, eu vou gravar um vídeo explicando um pouco a situação do Newton. Estão me cobrando bastante isso, até porque é uma negociação que já está se arrastando demais
e a nossa concorrência, os meus colegas de cobertura, estão dando muita atenção para essa negociação. Veio a informação de que o Botafogo topou a troca e tal, então a gente vai explicar direitinho para vocês nesse domingo o que está acontecendo, tá? Com todos os detalhes. Mas você vê que assim, o Newton chega teoricamente com o status titular absoluto, e aí vai complicar, porque o Hugo vai perder espaço, como diz, já ia perder espaço pro próprio Arboleda. Pela Copa que o Arboleda fez, duvido que vai vir uma proposta dos sonhos como o São Paulo esperava, tá? Já estou deixando isso bem claro. Aqui um Pablo Maia sempre em decadência, né? Sempre numa descendente já acentuada. Marcos Antônio titular absoluto, Danielzinho. Então, para a volância, esse cenário é de muitas opções. Você vê que não participou o Negruti, por exemplo, das atividades, né? Não participou outros jogadores, como o George Ney também. Então, São Paulo tem peças a rodo aí para volância, né? Lateral esquerdo, idem. Essa briga entre o Wendel e Enzo Dias vai perdurar aí até o final do ano. Lateral direito, eu tô bem curioso, porque, como eu disse, como a gente não acompanhou a atividade, não teve transmissão, não teve nada, eu tô tava bem curioso para ver como é que foi o desempenho do Mike. Vou falar com as fontes, vou apurar bonitinho ali com gente da comissão técnica para trazer uma informaçãozinha redonda para vocês. Até a gravação desse vídeo não consegui falar com ninguém. E confesso também que eu tava assistindo lá França e Paraguai, então também não dei muita atenção, mas eu tava curioso para ver a opinião dele sobre o Mike, que é outro jogador que foi reintegrado por pressão da comissão técnica. E o São Paulo não vai ter mais o Cedric, né? Decisão acertada, na minha opinião. Já tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Mas, na minha opinião, o Igor Felisberto está na frente do Mike. Tá? Inclusive, eu acho que o Igor Felisberto merecia ter uma oportunidade num jogo de hoje muito mais do que o Mike. Né? O Mike é um jogador também numa descendente. Problemas de disciplina, enfim, não sei se vale muito a pena o São Paulo ficar insistindo. Seria melhor uma negociação, tá? Mas de qualquer forma, o São Paulo tem esses 3 nomes para lateral direito. E no ataque é isso, né, cara? No ataque a gente vai ter Caleri, o Rian Francisco, sente falta dele aqui hoje também, né? Eu teria dado, como eu disse, eu não tenho a informação se houveram alterações dentro da atividade, né? Pra ver aí o Infelisberto, aí Rian Francisco, essa galerinha aí, né? Mas, para mim, o Rian Francisco, hoje, o André Silva, basicamente sendo meia desse plantel, hoje ele é o reserva do Caleri, pelo menos disputa posição com o André Silva ali, quando o Caleri não tiver. A gente vai ter a entrada do Vitor Sá aí, fazendo, e o Cauli, né, sendo escalado pelo Dorival como ponto, né, como um meio aberto, no mínimo, né, dentro daquele 4-2-3-1 ou 4-3-3, tanto faz, né. Chamou atenção. No meu caso aqui, chamou atenção e mostra um pouco de desprestígio do Ferreirinha. Mas a gente sabe, os titulares do São Paulo vão ser o Arthur pela direita e o Vitor Sá pela esquerda. Então a gente vai ter essa disputa entre Ferreirinha e Cauli pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, o TT largando na frente, aí, ganhando terreno aí. Lembrando que o São Paulo ainda tem outros nomes ali, né? Tem outros nomes ali da base preocupado. O próprio Tapia também pode fazer essa ponta direita se ficar, porque pode ser negociado, né? Então, numa conjectura geral, como eu disse, né? Sendo resultadista, eu entendo o torcedor que vai ficar preocupado, né? São Paulo ainda não faz tempo que o São Paulo não vence, né? Acho que qual foi a última vitória do São Paulo? Foi lá pela Copa Sul-Americana, né? O jogo contra o Milionários, talvez. Eu não vou lembrar agora de cabeça. Falha minha, deveria ter olhado com calma. Mas o São Paulo não vence há um bom tempo. E essas atividades talvez teriam esse apelo com o torcedor São Paulino se o São Paulo conseguisse bons resultados. Como eu disse, diferente do Juventus, hoje foi contra um adversário de peso. O Bragantino é um rival de divisão, usou força máxima, a informação que se tem, né? Jogou ali completaço dentro do que tem, porque tem jogadores na Copa, como o próprio Isidro Pita, que está lá no Paraguai também. Enfim, tem jogadores contundidos, mas no que tinha a mão ali, o Wagner Mancini ele colocou contra o São Paulo, e o 0-0 acaba tendo esse viés positivo, vai? Vamos considerar assim, por conta pela dificuldade do embate, né? A gente precisava ver, né? A gente precisava ver ao vivo para trazer mais. Me parece que, de novo, é o Dorival Júnior com um esquema engessado.
nesse 4-2-3-1 ou 4-3-3 que seja, não vai testar alternativas dentro com as peças que ele tem na mão, vai jogar desse jeito mesmo. Isso para mim é negativo, de uma certa maneira. Né? O São Paulo não foi bem na temporada quando jogou no 4-2-3-1, quando jogou no 4-3-3. O melhor momento do São Paulo no ano até agora foi num 4-4-2, compactado, bonitinho ali com o Crespo, no Paulistão, na reta final de Paulistão, início de Brasileirão. Essa teimosia me incomoda dos treinadores. Foi assim com o Roger, está sendo assim com o Dorival. Variações dentro disso, com 3 zagueiros que seja, a gente não vai ver. Me parece muito óbvio isso, ainda mais com a chegada do Vitor Sá, com a chegada do Newton. Então, me preocupa de verdade. E para mim, eu queria estar vendo o São Paulo jogar de uma maneira diferenciada. Do Arthur, por exemplo, está sendo testado com o meia. São Paulo jogar com o Luciano e Caleri como atacantes efetivos. De fato, não me parece ser o caso, me parece que vai ser a mesma coisa que vinha sendo. O São Paulo com bola, 4-2-4, sem bola, né, fecha uma linha de 5 ali com o primeiro volante for fechando para voltar um trio de zaga, né, os 2 laterais, né, um 5-3-1, 5-4-1, né, aquela coisa meio engessada, aquela coisa que não deu muito certo, muita dependência de Arthur, do Ferreirinha, Cauli, Vitor Sá, sei lá quem tiver na ponta esquerda, de quebrar linhas, de abrir espaço, de tentar encontrar o Caleri na área, sem uma jogada coletiva, né? O Marcos Antônio tendo muita exigência física, muita exigência de vigor para dar conta de fazer o corredor ir de volta. Então, assim, a perspectiva para mim é a pior possível, porque pelo que está aqui, pelo que a gente conseguiu apurar, é o São Paulo insistindo na mesma receita que não vinha dando certo há meses. Desde que o Crespo saiu, na verdade, né? E eu acho que a gente não vai ver mudanças significativas no que tange a isso. Né? Vamos ver. São Paulo tem mais 2 jogos treinos confirmados ainda, né? Joga com o Santo André no próximo final de semana e na outra semana com a Ferroviária. As 2 atividades no CT da Barra Funda, né? Adversários muito mais fáceis do que o Bragantino, vamos ser honestos aqui. Nenhum deles está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, para falar o óbvio. Né? O São Paulo ainda tenta mais 2 jogos treinos, né? Ia ter um com o Internacional pro dia 11 ou dia 12, né? Enfim, no próximo final de semana que seja. Foi cancelado, ainda bem, não vejo muito sentido de São Paulo viajar para Porto Alegre para fazer jogo treino. Né? Se fosse para amistoso, aí sim, aí eu acho. Mas o Internacional não quis um amistoso, não quer jogar com portões abertos para a torcida, enfim, não quer dar esse caráter de amistoso. E aí, realmente, de fato, né, a não ser que o cachê para São Paulo fosse muito bom, porque você viajar para Porto Alegre, enfim, não faz muito sentido para mim, para você que está vendo aqui, pode fazer. Mas tem essas 2 atividades, muito provavelmente com o Vitor Sá, muito provavelmente com o Newton já sendo oficializado, tudo indica que o cara deve chegar a ser durante essa semana, vai destravou o negócio lá com o Botafogo, com o Ferrarese, e vamos ver, né? É um time ainda carente de reforços. Algumas posições me parecem carentes. A zaga continua, para mim, sendo um problema. A gente não teve nem o Sabino, que ainda não se recuperou de contusão. Não teve o Alan Franco também, que, pelo que consta aí, não participou da atividade hoje também. Parece preocupar. Então, o São Paulo tá no mercado atrás de zagueiro, só tá levando um monte de não. Já era para ter chegado um zagueiro. Né? Vamos de Arboleda aí como grande reforço na zaga, e é tenebroso isso em vários sentidos. Né? E me preocupa, de novo, né? Tem que falar, me preocupa muito essa construção ofensiva do time do Dorival, essa insistência no modelo de jogo que, na minha opinião, não mostrou a que veio, enfim. Não foi, o São Paulo, esses jogadores do São Paulo, eles deram uma resposta na temporada quando jogaram dentro de um esquema muito bem específico, que foi o 4-4-2. 4-4-2 clássico, habitual. A partir do momento que vem o Roger e tentou, né? E veio o Dorival e mantém. Pra mim a coisa deu uma degringolada e o São Paulo parou de jogar um ano. Né? Não sei, pode ser que o Vitor Sá chegue e resolva. Apagou a tela aqui. Deixa eu acender de novo. Pronto. Pode ser que o Vitor Sá chegue e renda. Mas pode ser que os meninos da base evoluam e cresçam, os que jogam pelos lados do campo, né? Mas, não sei, o que a gente viu até agora,
é muito pouco inspirador, né, nesse sentido. E eu achava que essas atividades deveriam ser usadas para isso, para testar variações de jogo. Me parece ser o caso do que o Dorival está fazendo. Como resultado, repito, ótimo resultado, 0-0 contra um adversário de Série A, né? Mas eu entendo o torcedor que vai estar preocupado, que está com a pulga atrás da orelha, que está desmotivado, porque, na verdade, a gente já gravou aqui vídeos sobre o que foi o junho de São Paulo, tem 2 vídeos aqui no canal sobre isso, sobre falta de reforços, né, sobre como o São Paulo andou em círculos para parar no mesmo lugar, e assim, é muito pouco animador. É muito pouco animador. Eu concordo com a galera aí do sinal de alerta, que vai ser o título desse vídeo, sinal de alerta, tá? Tem razões para ficar preocupado. Acho que o São Paulo não nos dá indícios de esperança. E dentro de campo também, né? Também. A gente está vendo muito trabalho aí, mas, de novo, engessado dentro de um esquema tático, com um técnico que parece refém das suas próprias ideias, como foi com o Roger, e parece ser o caso do Dorival. Né? Obrigar esses jogadores a jogarem dentro de um sistema, quando, na verdade, lá com o Crespo, né, o Crespo mudou a cabeça, abandonou 3 zagueiros, lá. Enfim, tá certo? Falei demais, meia hora, hein? Meia hora para um jogo treino, hein? Meu Deus. Deixa o like aí, comenta aí o que vocês estão achando, vocês estão empolgados com o futuro do São Paulo, dá motivos para ficar preocupado, é muito alarde, eu tô sendo sensacionalista, vocês concordam, discordam? Deixa aí, tô curioso para saber o que vocês pensam, tá bom? Beijo do gordo, tchau, a gente volta amanhã, tem jogo do Brasil da Copa, mas de manhãzinha eu volto contando tudo sobre a negociação do Newton. Vamos tirar esse elefante da sala, vamos falar aquilo que vocês querem saber, tá bom? Tchau! São Paulo!